Livro segundo escreveu o profeta Samuel, capítulo de número 6. Enquanto você procura, sou grato a Jesus por mais essa oportunidade. Quero agradecer também a liderança, pastor Valmer, pastor Zé, pastor Chile, todos os irmãos, por essa oportunidade, pastor Marcelino. Deus abençoe, pastor Vanderlei. Deus abençoe, pastor Alto. Deus abençoe, sempre é uma honra poder ouvi-lo. Deus te conserve em graça e sabedoria. É um prazer tê-lo aqui nessa noite. Livro segundo escreveu o profeta Samuel, capítulo de número 6. Aleluia. Livro segundo escreveu o profeta Samuel, capítulo de número 6. Aleluia. A partir do seu versículo de número 5. E Davi e toda a casa de Israel saltavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira, também com harpas, saltérios, adufes, cornetas e símbolos. Amém. Meus irmãos, há um texto aqui na qual Deus já me deu a oportunidade de falar deles algumas outras vezes. Como já foi dito aqui, nós conhecemos Davi por algumas de suas qualidades e também por alguns de seus defeitos também. Nós vemos que Davi também era um homem segundo o coração de Deus, na qual a Bíblia diz que Davi era um homem que tinha a vontade de agradar ao Senhor, mesmo também quando errava. Davi também tinha o coração disposto a ser corrigido, retornar aonde ele tinha caído, consertar e voltar a praticar as primeiras obras, como já foi dito aqui também nessa noite, na onde nós devemos também retornar ao nosso primeiro amor, na onde nós conhecemos a Jesus, quando nós adorávamos a Ele como se não houvesse um próximo culto. E o que mais me chama a atenção aqui nessa história é que no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 5, nós vamos ver que havia um rei sobre a nação de Israel, na qual ele priorizava outras coisas acima daquelas que eram a vontade de Deus para a nação. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, porque muitas das vezes nós priorizamos coisas acima da vontade de Deus. Então Saul, reinando sobre Israel, após Israel aclamar um rei sobre a nação, Israel via todas as outras nações tendo seus reis, tendo um poder bélico. Então Israel olha para as outras nações e diz: por que nós também não temos um rei? Então eu vejo o Senhor de lá do céu olhando para essa situação, olhando para a nação na qual ele escolheu, tirou da terra do Egito, trouxe para uma terra boa, mostrou grandes sinais ao longo dos anos, e vendo o povo na qual ele escolhera o rejeitando. Então Deus fala para Samuel: então levante Saul, não por um pedido de Deus, mas porque o povo tinha escolhido um rei. Eu gostaria de frisar isso aqui nessa noite. Saul foi escolhido como rei porque a nação tinha aclamado por um rei. Então passa-se os anos, Saul fica no trono, tem diversos erros, na onde Deus reprova quase todas as suas atitudes diante do seu reinado. Então chega um ponto da onde Deus olha para Saul, Deus fala para Samuel: até quando você vai ter pena desse homem, quando eu já tenho rejeitado como o rei da minha nação? Olhe para cá em nome de Jesus. Era Deus dizendo para o profeta: a mensagem que eu te entrego é uma mensagem de correção, é uma mensagem dura. E até quando você vai ter pena de alguém que eu rejeitei as suas ações? Isso aqui é muito importante de nós entendermos, porque muitas das vezes o Senhor nos dá mensagens duras, sim. O Senhor nos entrega mensagens duras, sim. Mas é para que nós venhamos a relembrar de onde Deus nos tirou. E talvez Deus nos entregue mensagens para passarmos para uma outra pessoa, onde muitas das vezes nós não entendemos o propósito, mas Deus é aquele que a Bíblia diz que sonda o coração, porque nós vemos o exterior, mas o Senhor vê o que acontece no interior de cada um dos irmãos. E o tempo passa, e
Saul continua no reinado. Até que chega um dia que o trono de Saul é passado para Davi. E eu fico imaginando Davi assumindo o posto de rei de Israel. Davi reinou sobre Judá. Davi reinou por 7 anos, até ser reconhecido como rei de todo o povo de Israel. Então nós vemos em 2 Samuel, capítulo de número 5, olha para cá, na onde Davi conquista Jerusalém. Isso aqui é muito importante de nós entendermos, porque Davi estava preparando o lugar para trazer um objeto de um lugar de onde nunca deveria ter saído. Eu repito isso aqui nessa noite. Davi estava preparando o lugar para trazer um objeto na qual foi perdido pela nação de Israel, na onde nunca deveria ter saído. Então eu vejo Davi reunindo todo o povo após ter conquistado Jerusalém, estabeleceu Jerusalém como capital política daquela nação. Talvez eu via ele olhando para um lado, olhando para o outro e falando assim: a gente adora Deus aqui, mas está faltando alguma coisa, Sabrina. A gente adora Jesus aqui, pastor, mas eu sinto que falta alguma coisa aqui. Então Davi olha para o redor da nação e ele fala: peraí, nós esquecemos de buscar a arca que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Repito, Davi estava preocupado em trazer de volta a presença de Deus para o meio de Israel. Não basta estar no culto, você tem que participar do culto. Oh, glória! Não adianta você vir para o culto e você não participar para o culto. O sentimento de Davi é: nós estamos cultuando a Deus, mas nós não estamos participando dele. Porque na onde nós estamos dando glória, nós não estamos trazendo a presença de Deus para mais perto. Nós temos que voltar a praticar aquilo que um dia Deus estabeleceu como ordem para nós adorarmos a Ele. Aleluia. Então nós temos que Davi reúne seus homens, na onde a arca tinha se perdido numa batalha que antigamente o povo tratava a presença de Deus. Nessa batalha especificamente como um amuleto mágico. As coisas ficaram difíceis, traz a presença de Deus. O inimigo está vencendo a batalha, traz a presença de Deus. A situação ficou complicada, irmão, traz a presença de Deus. Irmão, olha para cá, Deus não é Aladim. Deus não é gênio da lâmpada, que quando você esfregar a lâmpada, você vai fazer pedido e as coisas vão acalmar. Vai doer, mas vai curar. Jesus não deve ser tratado como um amuleto mágico, na onde a gente está no meio do deserto, no meio da dificuldade, a gente esfrega a lâmpada, olha para o céu, pede para Ele e Ele resolve a nossa situação. Não. Nós vemos aqui que nessa batalha, o problema de Israel já era de longa data, tinham se esquecido da presença de Deus. Só lembraram da presença de Deus quando a situação ficou difícil. E aqui está o erro na vida do cristão do século 21, é lembrar da presença de Deus. Quando as coisas começam a apertar, situação financeira apertou, lembra de Deus. Chegou a doença, lembra de Deus. As brigas começaram a acontecer dentro de casa, aí lembra de Deus. Irmão, presta atenção numa coisa: o segredo de você conseguir se vencer as batalhas já é você preparar o terreno antes que as batalhas venham. Como assim? Não entendi, simplifico para você. Você já tem que estar orando quando a dificuldade chegar. Você já tem que estar preparando a sua vida para quando a dificuldade chegar. Eu não digo no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Porque o dia mau ela chega para todos. Sim, a própria Bíblia diz que a chuva ela vem para o bom, o sol ela vem para o bom, assim como a chuva e o sol também vem para o ruim. Então o segredo aqui é: quando chegar o dia mau, eu já estou em oração. Quando chegar o dia ruim, eu já estou em consagração. E se você não entendeu, eu repito para você nessa noite: quando o dia ruim chegar na minha vida, eu estou preparado. Por quê? Porque eu já tenho conexão com o céu. Quando o dia ruim chegar na minha vida, eu já sei, porque eu tenho a presença de Deus. Eu vou vencer porque eu já vinha preparando o terreno na minha vida. Como? Orando, buscando, jejuando, adorando a Deus. Aleluia. Então o povo se reúne. E o que mais me chama a atenção é que o inimigo, quando tinha roubado a presença de Deus no meio da nação, irmão, presença de Deus não é para todos. Repito isso daqui, irmão. Não se escandalize. A presença de Deus não é para todos.
Porque o inimigo, quando estava com a presença de Deus, eles não souberam como tratar com carinho a presença dele. Deus quer que todas as pessoas tenham a sua presença, mas nem todos querem a presença de Deus. Então os filisteus, quando pegam a arca, pastor Valmir, colocam no templo do seu Deus Dagom, colocando a arca no lugar inferior, colocando Dagom no lugar superior. Eu vejo o inimigo menosprezando a presença de Deus. Só que nós servimos um Deus, oh glória. Aleluia. Nós servimos a um Deus que Ele é tão grande, onde Ele não divide espaço, não divide sua glória, onde Ele não divide a sua glória com ninguém. E o texto menciona que a presença de Deus estava no terreno do inimigo. Deus causa diversas, não só uma, mas diversas tipos de adversidades para ele. Primeiramente, que Deus corta a cabeça daquela estátua, porque é um Deus que tinha mão, tinha braço, mas não andava, não respirava, não tinha vida. E o mais interessante é que o inimigo, quando devolve a arca para Israel, ela fica na casa de Abinadab. Eles pegam a arca de Deus, levam em carros, colocam a presença de Deus dentro da casa de um homem chamado Abinadab, e ali a presença de Deus fica por 20 anos. Repita comigo, 20 anos. Está fraco? Repita comigo, 20 anos. 20 anos. Só que a presença de Deus também no meio do seu povo, se a gente não também souber como tratar ela, também de nada adianta. Eu vou repetir de novo para a sua vida. A presença de Deus estando no meio do seu povo, se ele também não souber como valorizar, como tratar, como zelar, também de nada adianta. A Bíblia não menciona, mas 20 anos a presença de Deus fica na casa de Abinadab, e você não escuta um relato bíblico de que algo aconteceu naquele lugar. Você não vê na Bíblia, a Bíblia dizendo que a presença de Deus na casa de Abinadab fez alguma diferença. Mas o que me chama a atenção é que quando Davi, ele reúne com o seu povo, ele vai buscar a arca. Aleluia. Quando Davi vai em busca da arca na casa deste homem, o primeiro erro de Davi foi querer copiar aquilo que o povo inimigo tinha feito. O que? Trazer a arca em um carro também. Sendo que a arca, ela para ter sido carregada nos ombros do levita. Olha para cá em nome de Jesus. Deus instituiu regras, Deus instituiu ordens, Deus instituiu uma liturgia de como Ele gostaria de ser adorado. E por que nós tentamos alterar isso? Eu repito mais uma vez para a sua vida. Se Deus instituiu ordens, regras de como nós devemos caminhar na presença dEle, por que nós queremos alterar isso? Porque eu acho que o culto deveria ser dessa maneira, porque eu acho que quem dirigisse o culto faria melhor, porque talvez se o fulano cantasse seria melhor, porque talvez se o pregador fulano de tal estivesse na tribuna pregando, talvez seria melhor. Irmão, olha para cá, Jesus te trouxe aqui nessa noite para dizer para a sua vida, independente da pessoa ou do vaso que estiver na dispensação de ser usado pela sua presença, você deve adorá-lo, não pela pessoa que estiver no altar, mas porque você é grato pelas obras dele na sua vida. É triste dizer isso, mas hoje em dia dentro dos templos, eu já estive numa igreja na onde as pessoas disputavam para ver quem conhecia mais da Bíblia. Misericórdia. O conhecimento bíblico serve para você mudar a sua vida. O conhecimento bíblico, assim como a presença de Deus, se você não colocar em prática, de nada adianta na sua vida. É como 1 Coríntios 13 diz, vai ser somente como uma lata que faz barulho, mas não serve para nada. Conhecimento bíblico sem prática, de nada adianta. A fé sem obras, de nada adianta. E eu fico imaginando, pastor, Deus lá do céu, vendo a nação, vou buscar a arca, toda feliz, só que com a liturgia toda errada.
indo buscar a presença de Deus, são totalmente errados. Eles pegam a arca da casa de Abinadab e colocam no carro, e Deus assim olhando, quero ver até onde vai. Meu Deus. E a arca de Deus em cima do carro, e Deus olhando, eu quero ver até onde isso vai. É Deus olhando para cima e dizendo, tá fazendo minha obra, mas está mentindo, eu quero ver até onde isso vai. Está tocando na minha presença de qualquer forma, eu quero ver até onde isso vai. Está querendo se chegar mais perto do dono da graça, mas de qualquer jeito, eu quero ver até onde isso vai. Poderoso Deus. Até que um homem, olha para cá, até que um homem, dentro do meio do povo, ele vê que a arca está balançando em cima do carro, e ele está olhando para a arca balançando. Este homem a Bíblia chama por nome Uzá. Uzá significa força. Então Uzá vê a arca balançando, e ele fica com medo da arca cair. Quando ele vê que a arca vai cair, ele estende sua mão e coloca a mão sobre a arca. A palavra de Deus diz que Deus mata Uzá naquele mesmo lugar. Aí eu perguntei para Deus, se a intenção dele era boa, por que o Senhor matou? Deus disse para mim, tocar na minha presença de qualquer forma não adianta. Poderoso Deus, aleluia. Se tivessem seguindo a liturgia da qual eu instituí desde o tempo de Moisés, não teria acontecido isso. A arca não era para ser carregada em um carro tanto novo quanto velho, mas era para ter sido carregada nos ombros dos levitas. Aleluia. Deus já tinha instituído pessoas para carregar a sua presença. E por que Davi? Olha para cá, era rei. Mas por que Davi então disse, vamos carregar a presença de Deus num carro novo? Eu já liderei alguns jovens numa das igrejas que eu já passei, na onde um deles foi numa vigília. Eu nem sabia dessa vigília, mas eles falaram, nós fomos numa vigília, foi muito bom, foi uma bênção. Eu olhando assim para eles, falei assim, eu vou pegar eles agora. Foi uma bênção? Foi. Deus falou, o que foi dentro? O que foi ministrado? O que Jesus falou naquela noite? Eles, irmão, foi uma bênção. Mas o que Jesus falou, se foi uma bênção? Para mim, o culto que Jesus não fala não serve de nada. Tentando tocar na presença de Deus de qualquer forma. Então Davi olha para isso. Só que eu vejo que no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 15, quando Davi olha para a situação e fala assim, peraí, eu preciso então deixar essa área em algum lugar, porque do jeito que eu estou levando não está certo. Olha para cá, do jeito que eu estou carregando a presença de Deus não está certo, eu preciso consertar isso. A Bíblia diz que a arca fica na casa de Obed-Edom 3 meses. 3 meses a arca fica na casa de Obed-Edom. E olha para cá, uma arca, a presença que tinha ficado na casa de um homem 20 anos, e a Bíblia não fez uma menção do que a arca veio naquele lugar, mas em 3 meses a Bíblia diz, e tudo quanto era da casa de Obed-Edom foi próximo. Eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas ela me permite pensar, talvez ele tinha umas plantações na casa dele que não dava certo, mas a presença de Deus entrou naquele lugar. As finanças de Obed-Edom toda bagunçada, mas aí a presença de Deus entrou naquele lugar. Talvez a mulher de Obed-Edom era até estéril, não conseguia ter filhos, mas aí a presença de Deus entrou naquele lugar. E a Bíblia diz, tudo quanto Obed-Edom fazia prosperava, dava certo. Mas não era porque Obed-Edom era especial, mas é porque ele soube como tratar a presença de Deus. Oh, glória! A presença de Deus no lugar certo, tudo prospera. 3 meses, e Deus prosperou toda a casa de Obed-Edom. Então Davi de lá do palácio, ele escuta dizendo, opa, peraí, se esse homem ele teve sua casa totalmente próxima, alguma coisa ele fez. Se do jeito que eu estava levando a presença de Deus não estava certo, alguma coisa de diferente esse homem fez. Ei, olha pra cá, você sabia que tem pessoas que olham para mim e para você, mesmo sendo dificuldades ou momentos bons, dificuldade de você estar sorrindo, momentos bons, a pessoa fica perguntando, o que essa pessoa tem de diferente? Que Deus abençoou ela tanto. Ei, o segredo não é você, é a presença de Deus que repousa sobre a sua vida. Porque você, sem a presença de Deus,
É como se você fosse um das casas de Abinadab. Vai passar 20 anos com a presença de Deus, 30, 40, 50. Mas se não souber como tratar a presença de Deus, de nada adianta. Mas você 3 meses com a presença de Deus, as pessoas vão começar a olhar para você, peraí, tudo que ele faz dá certo. Tudo quanto ele coloca a mão prospera. Tudo que ele faz, tudo que ele fala é um exemplo aqui na sociedade. Ei, o segredo não é você, é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo que repousa sobre a sua vida. Então em 1 Crônicas eu vejo Davi dizendo assim, peraí, aprendemos com ele. Não deveríamos ter carregado a presença de Deus de qualquer forma. Não deveria ter imitado o inimigo a carregar a presença de Deus. E sabe o que mais me entristece? É que tem lugares que estão copiando o mundo para atrair pessoas para a presença dele. Eu vou repetir para você nessa noite. Você não precisa copiar o mundo. Você não precisa copiar os lá de fora para você ser enxergado. Porque a Bíblia diz que tem um que está sentado no trono, que os olhos dele é como chama de fogo. Aleluia! Aleluia! Você não precisa imitar os costumes do mundo para você ser beneficiado, subir de cargo, ser visto na sociedade. Porque Jesus um dia olhou para os seus discípulos e disse: não se alegrem porque os espíritos se submetem a você, mas porque o seu nome está escrito no livro da vida. A alegria do cristão é você saber que você, por mais que não é visto aqui nessa terra, é você saber que existe alguém que está no céu, que te vê todos os dias. É saber que o seu nome está escrito no livro da vida. Olhe para cá, eu preguei isso aqui numa última vez, eu repito nessa noite. Se você vem para o culto e não sente vontade de conhecer o céu ou ir para o céu, você está no lugar errado. Só que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: esse lugar é onde você veio para resgatar novamente a presença de Deus. Talvez você entrou triste aqui nesse lugar, mas a partir do culto de hoje, o Espírito Santo diz: você vai sair carregado pela minha presença. Amém. Aleluia. Eu não vejo missionário Moisés copiando o Egito para segurar o povo, ainda que fosse no deserto. Eu não vi isso. Quando Moisés viu o que o povo estava tentando fazer para tentar tornar o deserto mais agradável, para tentar tornar o lugar mais habitável, então Moisés desce do monte e fala assim: vocês estão vivendo de uma maneira errada. Não foi a liturgia que Deus entregou para nós. Não é dessa maneira que Jesus quer que nós o adoremos. Moisés desce, quebra o bezerro de ouro e fala: quem for de Deus, fique aqui. Agora quem não for pode ir embora. Eu repito nessa noite: quem for de Deus tem que seguir os costumes, as vontades, tem que seguir aquilo que Jesus deixou escrito para que nós seguimos Ele. Jesus mesmo disse para os seus discípulos: você quer me seguir? Você quer ser um discípulo meu? Você tem que tomar a sua cruz. Aleluia. É tomar a sua cruz. Você quer ver algo interessante? Primeiro diz: se negue. Aleluia. Jesus não falou: faz as suas vontades, tome a sua cruz e me siga. Jesus falou primeiramente: negue-se a si mesmo todos os dias. Aleluia. Tome a sua cruz e me siga. Aí eu vejo aqui Deus agora ensinando Davi: lembra dos costumes que eu te ensinei. Lembra da maneira pela qual você foi escolhido como rei. Lembra daquilo que um dia você praticava no oculto e eu te via no pasto cuidando das ovelhas de seu pai. Quando você matava urso, matava leão. Eu quero que você continue sendo esse homem no trono. Então Davi lê a lei de Moisés e ele fala: opa, peraí, não era no carro, era na argola. Eles tinham que passar a vara pelas argolas e a arca ser carregada pelo ombro dos levitas. Então eles vão até a casa de Obed-Edom. Eles pegam a presença de Deus. Eu nunca vi em toda a história bíblica Davi comemorando após ele ter matado o gigante. Eu não vi na história bíblica Davi fazendo menção de eu matei um urso e um leão e comemorando, dizendo eu fiz isso. Mas eu vi na Bíblia Davi comemorando por ter trazido de volta a presença de Deus, pastor. Sabe aquela sua frase: vamos ser felizes com a presença de Deus? Não tem como ser feliz. Olha para cá. Não tem como ser feliz fora da presença de Deus. Eu tenho mais no máximo 5, 10 minutos. Eu gostaria que você prestasse atenção nisso daqui. Então Davi, ele traz o povo, vai até a casa de Obed-Edom, resgata a presença de Deus novamente. Primeiro ele fez o quê? Preparou o lugar para poder receber a presença de Deus.
depois que ele vai resgatar a presença de Deus, ele entende que não é de qualquer forma que eu vou carregar a presença dele, mas é da forma dele. Repito, não é de qualquer forma que nós vamos carregar a presença dele, mas é da forma que ele quer. Então ele reúne o povo, busca a arca. A Bíblia diz que era uma festa até entrar em Jerusalém, que eu fico imaginando, pastor, uma festividade. Eu e minha esposa estávamos assistindo esses dias uma festividade de uma igreja. Pensa num negócio bonito. Era jovem cantando, era jovem pulando, era gente cantando. Só que o mais bonito daquele lugar era você ver Deus agindo no meio do povo. Porque não adianta um lugar onde tem festa se não habita a presença de Deus. Repito nessa noite, não adianta você estar no lugar de festa se não tem a presença de Deus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Pastor, essa semana, como o senhor antecedeu que eu te contei, nós enterramos o ente querido essa semana. Eu e a minha esposa, nós soubemos a dificuldade que foi. E sabe o que eu aprendi nessa semana? Algo que eu já sabia. Algo que eu já sabia, não era uma novidade, mas foi algo que eu vivi. O melhor remédio para a tristeza se chama Jesus. Aleluia. Somente 2 ou 3 entenderam, mas eu repito. O melhor remédio para a sua tristeza chama-se Jesus. Obrigado, Deus. E depois daquele sepultamento, Jesus ele me deu essa mensagem. Eu perguntei para ele, como eu posso pregar uma mensagem que o Senhor fala de alegria na semana mais difícil da minha vida? Uma das. E foi aqui que ele me ensinou que o melhor remédio para a sua tristeza é você estar ligado com a minha presença. O melhor remédio para você vencer as dificuldades é você trazer a presença de Deus para a batalha. Não como um amuleto mágico, como Israel fez no passado, mas é lembrar que sem a presença de Deus você não vence batalha. Sem a presença de Deus você não vence guerra. Sem a presença de Deus você não faz, você não consegue. Mas com a presença de Deus você faz, você consegue, você vai longe. Mas somente com a presença de Deus. E eu prestando atenção naquele lugar onde nós estávamos sepultando. E tinha um pastor lá que ele foi fazer uma oração e ele usou uma expressão onde talvez algumas pessoas naquele lugar tiveram um choque de realidade. Ele usou a palavra na passagem bíblica onde ele diz que é muito melhor você estar no lugar onde há luta do que você estar no lugar onde há festas. Porque no lugar onde tem festas, você não está preocupado com a presença de Deus. No lugar que tem festa, você não está preocupado no que Deus vai gostar ou não. No lugar onde tem festa, você não está pensando no dia de amanhã. Você não está pensando na sua conduta de hoje. Você não está pensando se você leu a palavra de Deus hoje. Você não está pensando se você jejuou hoje. Você não está pensando se hoje tem um culto para você estar presente. Mas no lugar que tem culto, você para e pensa, peraí, será que é essa vida que eu tenho que seguir que está agradando a Ele? No lugar que tem luto, você para e pensa, será que é essa conduta que eu vou levar para a minha vida até o final? Nós vemos aqui a história de 2 reis. Quantos reis? Quantos reis? Um priorizava o reino e o outro priorizava Deus. Um priorizava a matéria, o outro priorizava o espiritual. Um priorizava aquilo que as pessoas falavam, o outro priorizava o que será que Deus pensa de mim. E nessa história que eu contei para vocês dos jovens, eles falaram, o culto foi uma bênção. Eu falei para eles, se você não lembra do que foi ministrado
frustrado naquele dia. Você não estava no culto. Ah, mas o pastor falou isso, isso, isso. Eu falei para ele, em vez do que um pastor fale, se não estiver com aquilo que está escrito na palavra, fique com o que Deus fala. Se você conhece a palavra, você vai no lugar e é contra o que está escrito aqui, diga o que Paulo também disse: se qualquer um que vier, até mesmo eu, disser qualquer coisa que não seja isto, considere como anátema, condenado, não serve, não presta. E eu encerro essa mensagem aqui nesse momento, liberando sobre a sua vida uma palavra profética, dizendo que se nessa noite você entrou pensando em desistir, que se seus problemas você por um momento achou que iriam te parar, iriam te paralisar, iriam fazer você desistir da caminhada, o Espírito Santo te trouxe aqui para você ouvir essa mensagem dizendo: aleluia. Não é tratando a minha presença como um amuleto, mas a partir do culto desta noite você vai sair carregado pela minha presença. A minha presença vai repousar na sua casa. Aleluia. É a partir da minha presença que as coisas vão mudar na sua vida. É a partir daquilo que eu penso de você. É a partir daquilo que eu desejo para a sua vida. É a partir daquilo que eu planejei para você. Curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus, reunimos aqui neste lugar, Pai, em uma só fé, em um só Espírito, Senhor, para te agradecermos por este momento em que nós te adoramos, por este momento em que nós buscamos trazer um pouco mais a sua presença para as nossas vidas. Senhor, nesse momento nós queremos dizer, Pai, que o seu Espírito possa ser o rei no meio do seu povo, Pai. Que o Senhor possa governar conforme for a sua vontade, o seu querer, Senhor. Que tudo aquilo que não for da sua vontade, Senhor, tudo aquilo que não provém do céu, não provém de ti, que o Senhor possa colocar um fim, Senhor, repreender o mal, Senhor. Pai, aqui está a vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Eu te peço nesse momento que o Senhor venha sondar cada coração, cada mente, Pai, cada pensamento, Senhor, cada desejo, Pai, em nome de Jesus. Coloca as suas mãos de poder e glória. Visita os lares, Senhor. Talvez tem pessoas aqui, Senhor, que eu não conheço, mas o Senhor conhece, que está passando por dificuldades, sejam elas financeiras, familiar, espiritual, Senhor, sejam elas crises no ministério, que o Senhor possa visitar, Pai. Pai, em nome de Jesus, conceda o escape no dia da adversidade, Pai, seja qualquer for a área de dificuldade, Senhor. Visita, faz prosperar, Senhor. Se revele a cada um dos teus filhos, abra os olhos, a mente, Pai, que eles possam enxergar que no final dessa prova, Pai, que no final desse deserto, Pai, a sua presença estará te esperando no final, Senhor. Pai, nos faz dançar como Davi todos os dias na tua presença, Senhor. Nos faz saltar, Senhor, quando nós entramos na tua presença, na tua casa, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos alegrarmos, Pai, todos os dias na sua presença, não somente quando nos reunimos no templo, Pai, mas nas nossas casas, Pai, nos lares, Senhor. Em nome de Jesus, no trabalho, que possamos ser um servo, Senhor, que seja um exemplo para essa sociedade, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso nós te pedimos e te agradecemos, para a honra e glória do teu nome. Amém. E você bate palma para Jesus. Bem forte para Jesus.